The crisis in Portugal. Portugal? Crisis. Taxes. Deficit. Troika. Relativamente à evolução do índice de Gini, é possível observar que o valor deste indicador sofreu uma progressiva diminuição a partir de 2003 até 2009, passando de 37,8% em 2003 para 33,7% em 2009, sendo este o valor mais baixo registado durante todo o período em análise. Isto significa que, no período imediatamente após a adesão à União Monetária, a distribuição de rendimentos ocorreu de uma forma mais equilibrada. Antes da adesão ao euro, observamos que o coeficiente de Gini se manteve relativamente estável, apresentando valores elevados no período 1995-2000. Entre 2000 e 2014, o coeficiente de Gini interrompeu a tendência de descida que se verificava desde 2003 e sugere uma estabilização da desigualdade. No período 2000-2014, o índice de Gini diminuiu, o que sugere uma distribuição de rendimento mais igualitária e menos desigual, e, portanto, uma melhoria no bem-estar dos portugueses. Verificou-se que a evolução deste indicador não é muito diferente da que se obtém com o índice de Gini. Portugal assistiu a uma diminuição do valor desta medida de desigualdade entre 2003 e 2004 até 2009. No período 2009-2013, o rácio S80-S20 mostra que, nos extremos da sociedade, as assimetrias pararam de diminuir e aumentaram consistentemente. Dado o período temporal em que se verificou este aumento do indicador de desigualdade, é possível associar a um dos efeitos negativos
resultantes da crise económica e financeira sentida em Portugal e da implementação do Programa de Ajustamento da Troika em 2011. De uma forma geral, no período 2000-2014, o rácio S80-S20 diminuiu de 6,5 para o valor 6, o que indica que os 20% mais ricos ganham menos do que ganhavam no ano 2000, relativamente aos 20% mais pobres. E, portanto, isto sugere-nos uma melhoria a nível das desigualdades de rendimento desde a adesão à moeda única. Através da análise do gráfico referente à evolução da pobreza monetária, é possível concluir que a adesão ao euro permitiu um progresso, mas limitado, na diminuição da pobreza. É possível sustentar analiticamente este argumento com a diminuição ligeira da taxa de risco de pobreza, que se verificou no período 2000-2014, passando de uma taxa de 20% em 2000 para 19,5% em 2014. Isto permite-nos chegar à conclusão que a adesão ao euro não foi um tempo perdido do ponto de vista de pobreza, dado que o número de pessoas consideradas pobres diminuiu ligeiramente. Esta tendência de diminuição foi interrompida durante a aplicação do Programa de Ajustamento iniciado em 2011. Relativamente ao impacto da crise sobre os indicadores de pobreza, é possível verificar que no período 2009-2014 todos os indicadores agravaram-se durante a crise, principalmente a taxa de intensidade de pobreza. Este agravamento da taxa de intensidade de pobreza foi mais preocupante durante a aplicação do Programa de Estabilização Económica da Troika. Ou seja, o número de pessoas consideradas pobres aumentou e intensificou-se a gravidade da pobreza, dado que o rendimento das pessoas mais pobres está mais distante do limiar de risco de pobreza. Os dados retirados da Pordata permitem-nos concluir que os dois índices têm evoluído em sentidos opostos, com o índice Condições Materiais de Vida a evidenciar uma tendência decrescente e o índice Qualidade de Vida a apresentar uma tendência crescente. A partir de 2013, iniciou-se uma evolução no mesmo sentido, o da melhoria do bem-estar em Portugal. O Índice Global de Bem-Estar indica-nos que entre 2004 e 2011 o bem-estar dos portugueses aumentou, apesar das suas condições económicas, trabalho, salário, vulnerabilidade, se terem vindo a degradar. No ano 2012, registrou-se uma perda de bem-estar dos portugueses, que foi logo revertida no ano seguinte. Durante o período de análise do índice de bem-estar, concluímos que os portugueses estão a viver melhor, apesar da maior vulnerabilidade económica e de terem menos dinheiro na carteira. Este argumento favorável pode ser atribuído ao maior bem-estar económico e às melhorias na qualidade de vida no período temporal 2004-2014, dado o crescimento nos indicadores relativos à saúde, balanço, vida, trabalho, educação, participação cívica e governação, segurança pessoal e ambiente. Relativamente às melhorias na qualidade de vida que se têm vindo a verificar nos últimos anos, a educação, o ambiente e a participação cívica e governação são os domínios que mais contribuem para esta tendência global positiva. Quando analisamos o rendimento médio disponível das famílias, é possível concluir que este indicador apresentou, de uma forma geral, uma tendência de crescimento desde a adesão ao euro. Esta evolução favorável do rendimento médio disponível das famílias só foi interrompida do ano 2008 para o ano 2009, efeito da grande recessão de 2008.
e a partir de 2011 até ao último ano de análise, o que demonstra um dos efeitos negativos resultantes do programa de ajustamento da Troika. No período após a adesão ao euro 2000-2014, é possível verificar que o rendimento médio disponível das famílias aumentou de 24.705,30 € para 28.737,40 €. Dado que o crescimento económico de longo prazo medido pelo produto per capita ou pela produtividade média do trabalho constituem uma medida incompleta do bem-estar, decidimos adotar uma abordagem alternativa e consideramos que o bem-estar dos portugueses é uma função do rendimento médio disponível das famílias, do nível de pobreza monetária e do nível de desigualdade. Consideramos que o bem-estar dos portugueses é uma função positiva do rendimento médio disponível das famílias e varia negativamente com o aumento da pobreza monetária e com o aumento da desigualdade. Para confirmar os nossos resultados, achamos interessante analisar a evolução do Índice de Bem-Estar criado pelo INE. Com a realização deste trabalho, chegamos à conclusão que a adesão ao euro trouxe uma melhoria no rendimento médio disponível do agregado familiar, na diminuição da pobreza monetária, apesar de mais limitada, e, sobretudo, uma diminuição nas desigualdades de rendimento. Portanto, o bem-estar dos portugueses tem vindo a aumentar desde a integração na UEM, o que nos demonstra que a adesão ao euro não foi uma década perdida do ponto de vista do bem-estar. Os nossos resultados são confirmados e sustentados pela evolução do Índice de Bem-Estar do INE, que demonstra um crescimento contínuo do bem-estar dos portugueses desde o ano 2004, derivado principalmente das melhorias verificadas na qualidade de vida.